Meu nome é Elisete e essa é a minha história. Ela saiu de casa com o prato cheio de morangos do amor e o coração cheio de esperança. Mas naquele dia, ninguém comprou. Pior, teve gente que zombou dela, riu da cara dela e ainda falou que estava estragado. Teve homem que empurrou, criança que debochou e ela ali, firme, tentando segurar o choro. Quando caiu sentada no meio-fio, com fome e vergonha, achou que era o fim. Mas foi ali, naquele instante de humilhação, que algo aconteceu. Algo que ela jamais vai esquecer. Era só mais um dia comum na vida da dona Elisete, 42 anos nas costas, 2 filhos pequenos para criar sozinha e uma luta diária que parecia nunca ter fim. Acordou às 5 da manhã, como sempre. A casa ainda escura, os meninos dormindo no colchão encostado na parede e a água do café fervendo naquela chaleira velha que já perdia o cabo. O que tinha para comer era só um pão amanhecido e um restinho de margarina que ela raspou com colher. Separou tudo com carinho, dividiu para deixar um pedacinho para os 2, beijou a testa de cada um e saiu. Na sacola de pano, levava o que havia conseguido fazer na noite anterior, 12 morangos do amor, feitos com muito esforço, paciência e fé. Os morangos ela comprou no fim da feira, já quase jogados fora. A cobertura ela fez com um restinho do açúcar que ganhou da vizinha. Era o que dava para fazer. E era aquilo que podia virar dinheiro. Elisete acreditava que Deus ajudava quem não desistia. E por isso ela foi andando até o semáforo mais movimentado do bairro, onde os carros paravam por segundos. E talvez, quem sabe, algum motorista se compadecesse e comprasse pelo menos um. Só um. No caminho, ela olhava para cima e pedia em silêncio: Senhor, não deixa eu voltar para casa de mãos vazias hoje não. Me ajuda. Só hoje. Me ajuda. Chegou no sinal antes das 8. O sol já queimava o asfalto. Os carros passavam depressa. E ela ficou ali, com um prato na mão, tentando chamar a atenção sem incomodar. Mas bastaram poucos minutos para a primeira humilhação chegar. Um rapaz de dentro de um carro de vidro escuro baixou só um pouquinho. Olhou com desprezo e disse: Credo, quem compra isso aí no calor? Vai dar diarreia. E saiu rindo. Elisete respirou fundo. Tentou ignorar. Continuou tentando sorrir para quem passava. Mas ninguém parava. Um homem acenou como se fosse comprar. Ela foi até ele animada. E na hora que chegou perto, ele arrancou o carro dando risada, como se fosse brincadeira. Os olhos dela encheram d'água. Mas ela não ia chorar. Não ali. Não na frente de todo mundo. Só que as horas passaram. O sol esquentou, a barriga doía e os morangos derretiam aos poucos no calor. Até que uma mulher parou no sinal, abaixou o vidro e disse alto: Moça, isso é comida de pobre. Isso nem vende mais. Elisete abaixou a cabeça. Não respondeu. Só segurou o prato com mais força. Quando deu meio-dia, ela já estava sem forças. Sentou no meio-fio, os pés doíam, o estômago vazio embrulhava e a vergonha queimava por dentro. Ninguém, absolutamente ninguém, tinha comprado nenhum. Teve gente que fingiu que não viu. Teve gente que atravessou a rua para não passar perto. E ali, naquele instante, ela pensou em levantar e ir embora. Pensou em jogar tudo no lixo e chorar dentro do banheiro de casa. Mas foi nesse momento que uma mão tocou o ombro dela. Uma mão que ela não conhecia. E o que aconteceu depois foi inacreditável. Aquela manhã difícil no sinal já parecia pesada demais. Mas o que quase ninguém sabia é que o dia anterior tinha sido ainda pior. Na tarde de ontem, Elisete também saiu para tentar vender seus morangos do amor. Fez tudo igual. Acordou cedo, ajeitou os meninos, preparou a calda com cuidado, montou tudo na bandeja branca com papel rendado e saiu para a rua, com fé. Andou o bairro todo, esquina por esquina, de porta em porta, oferecendo com jeitinho, com o sorriso triste no rosto e a esperança nos olhos. E por mais que tentasse, ninguém comprava. Ou era porque estavam com pressa, ou diziam que estavam sem dinheiro, ou simplesmente viravam o rosto sem responder. Ela tentava manter a dignidade, engolindo o nó na garganta a cada não que levava. Quando o sol foi baixando e o corpo já não aguentava mais, Elisete decidiu voltar para casa. Só que no caminho, enquanto atravessava a calçada apertada da rua de trás,
tropeçou no meio-fio quebrado. Caiu com tudo. A bandeja voou longe. Os morangos se espalharam no chão. Alguns ficaram grudados no asfalto, outros rolando no esgoto raso da sarjeta. Ela ficou ali, de joelhos, olhando aquilo tudo como se tivesse quebrado mais do que doces. Quebraram-se também o ânimo, a força, a esperança. Chorou sozinha. Ninguém viu. Ninguém ajudou. Juntou o que deu, voltou para casa e deitou sem jantar. Dormiu com o estômago vazio e a alma pesada. Mas mesmo assim, naquela manhã seguinte, ela insistiu de novo. Fez outra fornada com o que restou, limpou os morangos que sobraram do tombo e tentou de novo, mesmo ainda com os joelhos ralados e o orgulho ferido. E agora, ali, sentada no meio-fio, após mais um dia de humilhação no sinal de trânsito, sentia tudo voltar com mais força. A memória da queda, o gosto da derrota, o olhar dos filhos que ela sabia que esperavam por uma solução, tudo apertava dentro dela. Foi nesse exato momento que uma mão tocou o ombro dela. Elisete levou um susto. Virou-se devagar. Era um senhor de idade, vestido simples, mas com os olhos cheios de compaixão. Ele perguntou baixinho: "Filha, tu tá bem? Aconteceu alguma coisa?" Ela não conseguiu responder. Só balançou a cabeça negativamente com lágrimas escorrendo. O homem olhou para os morangos ainda inteiros no prato e falou: "Tu tá vendendo isso, né? Quanto custa cada um?" Elisete limpou os olhos com a manga da blusa e respondeu: "R$2, moço." Ele abriu a carteira, tirou uma nota de 50 e entregou para ela. "Não quero troco. E nem quero só um. Quero todos." Ela ficou parada, sem reação. Olhou para ele como quem sonha acordada. "Todos?" O senhor sorriu. E quero que você compre um lanche e sente num banco para comer com calma, viu? Você merece." Naquele instante, o mundo parou por dentro dela. Não era só sobre o dinheiro, era sobre ser vista. Era sobre alguém ter parado. Era sobre um gesto que dizia: "Você importa." Ela entregou os morangos, um por um, com as mãos tremendo. Agradeceu segurando o choro, mas não conseguiu segurar o olhar de gratidão. O senhor saiu devagar com o prato nas mãos, como quem leva um tesouro. E ela ficou ali, por alguns segundos, tentando entender se aquilo mesmo tinha acontecido. Só que o que ela não sabia é que esse senhor não era só um cliente qualquer. Ele era alguém que tinha voltado ali com um propósito. E nos próximos minutos a vida de Elisete ia dar uma volta tão grande que nem ela mesma acreditaria. Elisete ainda estava sentada, segurando a nota de R$50 nas mãos como se fosse ouro. Não era só o valor, era o gesto. A forma como aquele homem a olhou nos olhos, como falou com respeito, como se ela fosse alguém importante. Ela não estava acostumada com isso. Há anos só escutava gritos, reclamações, cobranças e não tem. A gentileza daquele senhor a desarmou por dentro. Com um prato vazio e a cabeça ainda tentando entender o que tinha acabado de acontecer, ela se levantou e foi até a pracinha da esquina. Sentou em um banco, colocou os braços sobre as pernas e abaixou a cabeça. O nó na garganta virou choro. Um choro aliviado, mas ainda carregado de dor. Ela usou parte do dinheiro para comprar um lanche, como o senhor tinha sugerido. Comeu devagar, sozinha, e pela primeira vez em muitos dias, sentiu que talvez Deus ainda estivesse vendo ela. O que Elisete não imaginava é que aquele homem não apareceu ali por acaso. Seu nome era Augusto, viúvo, 74 anos, aposentado. Morava sozinho desde que a esposa faleceu há 5 anos. Ele costumava passar por aquele sinal toda semana, indo visitar a neta, que morava ali perto. Na semana anterior, tinha visto Elisete oferecendo os morangos, mas não teve coragem de parar. Ficou com aquilo na cabeça. Essa moça me lembrou alguém, dizia para si mesmo. Até que naquele dia, ao vê-la sentada no chão, abatida, sem forças nem para levantar, algo dentro dele se apertou. Era como se o coração gritasse: "Ajuda ela." E foi o que fez. Mas não parou por aí. Quando voltou para casa, ainda com o sabor do morango do amor na boca, sentou na poltrona e ficou pensando: quem será essa mulher? Por que aquilo mexeu tanto com ele? Foi quando lembrou de algo que sua falecida esposa dizia: quem ajuda uma mulher que está caindo,
muda o rumo de uma geração inteira. E ele entendeu que aquela mulher na calçada podia ser uma dessas histórias. No dia seguinte, Augusto voltou ao mesmo lugar. Esperou por ela. Levou mais R$ 50 no bolso, mas Elisete não apareceu. Na verdade, ela estava em casa, de cama, com febre e dor no corpo. O desgaste dos últimos dias cobrou seu preço. Os joelhos ralados tinham infeccionado, a cabeça latejava e ela não tinha força para levantar. Os filhos brincavam em silêncio no canto, percebendo que a mãe estava mal. Elisete tentou esconder o cansaço, dizendo que era só um resfriado. Mas o olhar dela não mentia. No terceiro dia, mesmo fraca, ela se arrastou até a cozinha, juntou o pouco que restava dos ingredientes e fez mais 6 morangos. Só 6. O açúcar tinha acabado. Foi nesse dia que Augusto a reencontrou. Ela estava no mesmo ponto, mais pálida, mais abatida, mas ainda ali, firme, com os olhos marejados e o prato nas mãos. Quando ele se aproximou, Elisete o reconheceu e sorriu fraco, como quem reencontra uma esperança. "O senhor de novo", disse com a voz embargada. Ele não disse nada, apenas estendeu a mão e falou: "Hoje eu vim só para ver você. Aceita um café comigo ali na padaria?" Elisete hesitou. Nunca ninguém tinha a convidado para nada, mas foi. Sentou com ele, tomou um café com leite e comeu um pão na chapa que ele pediu. Enquanto conversavam, ela contou parte da sua história, que era a mãe solo, que vendia os morangos para tentar alimentar os meninos, que morava num barraco alugado e que tudo o que queria era dar uma vida digna para eles. Augusto ouviu tudo calado, com os olhos cheios d'água, e quando ela terminou, ele disse algo que ela nunca esqueceu. "Você não nasceu para ser ignorada, minha filha. Você nasceu para vencer." Elisete segurou o choro. Sentiu um aperto no peito, como se aquelas palavras fossem um remédio. A partir daquele dia, ele começou a aparecer com mais frequência. Ora comprava os morangos, ora levava comida, ora só sentava para conversar. Mas sempre deixava algo. Um gesto, uma palavra, uma semente. E enquanto a vida dela continuava difícil, um detalhe começava a mudar. Ela já não se sentia tão sozinha. E isso, por incrível que pareça, era o que mais doía antes, o sentimento de invisibilidade. Mas agora, alguém via, alguém se importava, e isso estava prestes a mudar o rumo de tudo. Depois daquele café na padaria, Elisete voltou para casa com um sentimento estranho. Não era só gratidão, era algo maior. Como se, pela primeira vez em muito tempo, alguém tivesse olhado para ela e enxergado mais do que uma mulher cansada vendendo doce na rua. Ela chegou em casa e os filhos correram para abraçá-la como sempre. E mesmo com a alma ainda em frangalhos, ela conseguiu sorrir. Colocou a comida que havia comprado na mesa, repartiu tudo em 3 partes iguais e agradeceu a Deus em silêncio. À noite, deitou com os joelhos doendo, o corpo exausto, mas a cabeça cheia. Não conseguia parar de pensar no que o seu Augusto disse. "Você não nasceu para ser ignorada. Você nasceu para vencer." Essas palavras voltavam como um eco no coração. E ela, que há dias mal dormia, dessa vez fechou os olhos e teve um sono mais leve. No dia seguinte, não foi vender. Não tinha mais ingredientes e o corpo ainda pedia descanso. Mas também ela sentia que algo estava se movendo. No fim da tarde, ouviu baterem no portão. Quando saiu, era ele, Sr. Augusto, com uma sacola nas mãos. "Trouxe umas coisas para você." Elisete, sem saber o que dizer, convidou ele para entrar. Ele entrou, olhou o barraco simples, viu os 2 meninos descalços no canto brincando com tampinhas de garrafa e respirou fundo. "Você faz tudo sozinha, né?" Elisete confirmou com a cabeça, segurando o choro. Ele abriu a sacola. Tinha açúcar, morangos, leite condensado, papel rendado, saquinhos e até palitos. "É só um incentivo, mas eu acredito no que você faz." Ela não conseguia falar, só chorava em silêncio. Nunca ninguém tinha ajudado assim. Era diferente de esmola. Era respeito. Era como se ele dissesse com o gesto:
O seu trabalho vale. Elisete agarrou aquela oportunidade com unhas e dentes. No mesmo dia, preparou mais morangos. Mas dessa vez, algo nela tinha mudado. Não era mais só para sobreviver. Era como se ela quisesse mostrar que era capaz, que não ia cair. No outro dia, com os morangos fresquinhos na bandeja, foi vender novamente. E adivinha quem estava do outro lado da calçada esperando por ela? Senhor Augusto, com um sorriso discreto e um olhar atento. Ele atravessou a rua, comprou 2 e dessa vez disse: "Vamos fazer algo diferente hoje." Ela não entendeu. Ele continuou: "Você vai me acompanhar em um lugar. Não precisa ter medo." Elisete hesitou, mas foi. Entraram em um carro antigo, limpo, simples. Durante o caminho, ela perguntava onde estavam indo. Ele só sorria. "Confia em mim." Quando chegaram, ela viu um portão grande com uma placa: Centro Comunitário Esperança. Era um lugar simples, mas bem organizado. Lá dentro, mulheres sentadas fazendo doces, bordando, outras embalando produtos com etiquetas. Senhor Augusto virou para ela e disse: "Aqui é um espaço onde mulheres como você têm a chance de recomeçar." Elisete ficou em silêncio. Ele continuou: "Eu sou um dos apoiadores desse projeto. E você pode ser parte disso se quiser." Ela não sabia se sorria ou se chorava. Estava tão acostumada a ser negada, rejeitada, esquecida, que a possibilidade de ser acolhida parecia mentira. Mas era real. Senhor Augusto apresentou ela para as coordenadoras, mostrou o espaço, explicou que ali ela poderia aprender novas receitas, receber ajuda com divulgação e até ganhar uma renda mais estável. Ela se sentiu pequena diante de tudo aquilo, mas ao mesmo tempo forte, como se dentro dela nascesse algo novo. No caminho de volta, ela olhou para ele e perguntou: "Por que o senhor está fazendo isso por mim?" E a resposta veio baixa, quase num sussurro: "Porque um dia alguém fez por mim. E agora é a minha vez." Naquela noite, Elisete voltou para casa diferente. Ainda era pobre, ainda tinha contas atrasadas, ainda morava num barraco apertado. Mas agora tinha um caminho. E isso muda tudo. Elisete chegou em casa naquele dia com o coração acelerado. Fechou o portão devagar, entrou e ficou parada no meio do pequeno cômodo por um tempo, em silêncio, olhando ao redor. Aquela casa simples, com paredes de tijolo sem reboco, chão de cimento e uma cortina velha dividindo o quarto da cozinha, de repente não parecia mais só um lugar de dor, parecia um ponto de partida. Pela primeira vez em muitos anos, ela não sentia só o peso das dívidas, da falta, do abandono. Sentia também uma faísca, uma coisa pequena, mas viva, como se lá dentro dissesse: "Vai, mulher, agora é tua vez." Nos dias que se seguiram, ela voltou ao centro comunitário algumas vezes, sempre com o Senhor Augusto por perto. No início, se sentia deslocada, tinha vergonha de falar, de mostrar seus morangos, de se enturmar com as outras mulheres. Achava que não era boa o suficiente, que as outras sabiam mais, faziam melhor, tinham mais jeito. Mas Augusto nunca deixava ela se sentir pequena. Sempre tinha uma palavra, um conselho, um elogio. E isso foi empurrando ela para frente aos poucos, sem pressão, mas com constância. Elisete começou a aprender novas receitas, técnicas de embalagem, dicas de como tirar foto para vender no celular e até sugestões de nomes bonitos para os produtos. As outras mulheres também começaram a admirar o cuidado dela, o capricho nos detalhes. Uma delas disse: "Menina, teu morango do amor é o mais bonito que já vi na vida." Elisete sorriu, tímida, mas aquilo bateu fundo. Ninguém nunca elogiava. Era sempre cobrança, crítica, indiferença. Mas ali, ela começou a perceber que talvez tivesse algo de especial nas mãos. Senhor Augusto continuava visitando o projeto com frequência. Levava café, ajudava com transporte, às vezes fazia doações anônimas e sempre observava Elisete com um carinho quase de pai.
E ela, aos poucos, começou a chamá-lo assim. Seu Augusto, o senhor parece um anjo disfarçado. Ele ria e respondia, sou só um velho teimoso que acredita em gente que luta. Com o tempo, Elisete começou a vender seus morangos não só na rua, mas também por encomenda. Uma moça do bairro postou uma foto no Instagram e comentou, o melhor morango do amor que já comi na vida. Isso trouxe outras clientes e logo ela já estava recebendo mensagens no celular pedindo caixas para o aniversário, para o noivado, para a lembrancinha de chá de bebê. Elisete não acreditava. Ela, que poucos dias antes chorava sentada no meio-fio, agora estava fazendo fila de encomendas. Mas com o crescimento veio também o medo. Ela não sabia lidar com dinheiro direito, não entendia de preço, de lucro, de custo, começou a se atrapalhar. Errou pedidos, queimou cauda, atrasou a entrega, chorou escondida no banheiro do centro achando que ia estragar tudo. Eu não sirvo para isso, eu sou só uma mulher que nunca teve nada, dizia para si mesma. Mas foi aí que mais uma vez o senhor Augusto apareceu com aquele jeito calmo, olho no olho e disse, errar faz parte, minha filha. Quem nunca errou é porque não tentou nada. Você não vai desistir agora. Naquela noite, Elisete voltou para casa, preparou os ingredientes com mais cuidado, acordou mais cedo, organizou os pedidos e seguiu firme. Começou a anotar os gastos num caderninho, pediu ajuda de uma das mulheres do projeto para montar um cardápio simples com os preços e até mandou fazer uma plaquinha com o nome que escolheram juntas, Morango da Esperança. Era simples, mas tinha alma. Tinha história e, principalmente, tinha verdade. A história dela estava ali. Cada cauda feita com sacrifício, cada fruta lavada com carinho, cada palito espetado com fé. Elisete já não era mais a mulher que chorava calada no meio do povo. Agora era dona de um sonho em construção, mas o mais bonito ainda estava por vir. O que ela nem imaginava é que aquele projeto, aquele nome, aquele novo fôlego estavam prestes a alcançar mais do que ela poderia imaginar. Porque o destino, às vezes, gosta de surpreender aqueles que insistem, mesmo quando ninguém acredita. Os dias seguiram com uma mistura de correria e esperança. Elisete acordava cedo, preparava os morangos com todo carinho, organizava os pedidos no caderno e, quando dava tempo, ainda passava no centro comunitário para ajudar outras mulheres que estavam começando. Ela não era mais só a que precisava de ajuda, agora era também aquela que ajudava. Isso para ela era mais valioso do que dinheiro. Os filhos começaram a perceber a diferença. A mãe estava mais presente, mais firme, mais feliz. O pequeno, de 5 anos, um dia olhou para ela e disse: "Mamãe, seus morangos são mágicos, né? Porque agora a gente tem pão todo dia." Ela riu e segurou o choro, como sempre, mas no fundo sabia que o mágico era o que Deus estava fazendo, aos pouquinhos, sem barulho, mas com poder. Tudo parecia estar fluindo dentro da simplicidade, até que numa tarde comum, enquanto ela finalizava uma encomenda grande para um chá de bebê, o celular tocou. Era um número desconhecido. Elisete atendeu com aquele receio típico de quem sempre recebeu cobrança. Mas do outro lado, uma voz educada disse: "Boa tarde, é a dona dos morangos da Esperança?" Ela engasgou. "Sou eu, sim." A voz continuou: "Aqui é Natália, produtora de um programa local de TV. Vimos uma publicação sobre o seu trabalho nas redes sociais e gostaríamos de fazer uma matéria sobre sua história. Pode ser?" Na hora, Elisete achou que era trote, uma brincadeira de mau gosto, uma armadilha. Nunca ninguém tinha dado valor para o que ela fazia, porque agora, justo agora, estariam olhando para ela. Mas a moça explicou tudo, deu detalhes, falou que a postagem com os morangos tinha viralizado e tocado muita gente. Sua história inspirou centenas de mulheres em situação parecida. Queremos contar isso para o público. Elisete ficou muda. Só conseguiu dizer um "tá bom, pode ser", com a voz embargada. Desligou o telefone e caiu sentada. Olhou para as mãos sujas de cauda vermelha e sussurrou: "Senhor, é isso mesmo." 2 dias depois, a equipe chegou.
Gravaram no centro comunitário, na casa dela, acompanharam a produção dos morangos, conversaram com as vizinhas, com o senhor Augusto e até com as outras mulheres do projeto. A reportagem foi ao ar num sábado à noite. Teve gente do Brasil todo comentando, mandando mensagem, querendo comprar, querendo doar, querendo ajudar. A página simples que ela tinha no Instagram passou de 300 seguidores para mais de 15 mil em 3 dias. Uma empresa de embalagens entrou em contato oferecendo material. Uma loja de doces famosa mandou um kit profissional de confeitaria. Ela não conseguia entender nada. Era como se o mundo tivesse aberto os olhos para ela de uma hora para outra. Mas o mais inesperado ainda estava por vir. Uma mulher chamada Celeste, dona de um espaço de eventos e doces finos no centro da cidade, ligou para ela. Disse que tinha assistido a reportagem e se emocionado. Eu comecei como você, vendendo brigadeiro em copinho na porta da escola. Hoje tenho minha loja e quero te fazer uma proposta. Elisete ficou em choque. A mulher continuou. Eu tenho uma sala nos fundos da minha confeitaria que está desativada há meses. Quero reformar e te entregar para você montar o seu próprio ateliê. É sua, sem aluguel, sem pegadinha. Eu só quero que você continue fazendo o que faz, com amor. Elisete caiu em prantos. Não conseguia acreditar. Foi visitar o lugar com o senhor Augusto ao lado. A sala era simples, mas tinha potencial. Tinha espaço, tinha janela, tinha luz e tinha cheiro de sonho. A mulher foi firme. Você vai sair da calçada, Elisete. Vai ter seu nome na porta. Vai mostrar que é possível. Ela ainda hesitou. Teve medo, achou que não merecia. Mas o olhar do seu Augusto, cheio de orgulho, fez ela entender. Era chegada a hora. E foi ali, naquele espaço pequeno, com paredes brancas e prateleiras vazias, que nasceu o que ela jamais ousou sonhar, a própria confeitaria. Elisete mandou pintar a fachada com a mesma frase do caderninho que guardava há anos. Morango da Esperança, feito com fé por quem já chorou vendendo na rua. E assim, a mulher que um dia caiu no meio-fio com os morangos espalhados pelo chão, agora levantava todos os dias, com o avental limpo, chave na mão e nome na porta. Porque quem insiste, mesmo quando ninguém vê, acaba sendo visto por aquele que nunca esquece. A inauguração da confeitaria foi simples, mas carregada de significado. Elisete chegou cedo, vestida com avental novo que ganhou da equipe do centro comunitário. O cabelo preso com uma tiara branca, as mãos limpas, o coração disparado. As paredes estavam pintadas, a bancada montada, e o letreiro na porta dizia com letras modestas, mas cheias de orgulho: Morango da Esperança, confeitaria da Elisete. Aquilo era mais que uma placa. Era a prova de que o chão duro da rua podia virar alicerce para sonho grande. Do lado de fora, as vizinhas que sempre torceram por ela estavam lá. As mulheres do projeto também. Os filhos, com os olhos brilhando, não paravam de sorrir. Mas quem mais emocionava era o senhor Augusto. Ele estava de camisa social, calça passada, cabelo alinhado. Sentado na primeira fileira de cadeiras plásticas, segurava um ramalhete de flores simples, colhidas no quintal de casa. Quando Elisete pegou o microfone para agradecer, a voz falhou. Respirou fundo, olhou para ele e disse: Se não fosse o senhor, eu ainda estaria na calçada. O senhor acreditou em mim quando ninguém olhava. Obrigada por ser meu primeiro cliente, meu apoio, meu amigo e o pai que a vida me trouxe. Ele chorou, chorou como criança, e o povo aplaudiu de pé. A partir daquele dia, a rotina de Elisete mudou. Agora, ela acordava ainda mais cedo, não para sair com o prato na mão, mas para abrir as portas da sua confeitaria. Preparava os morangos com o mesmo carinho, mas agora com mais recursos, mais estrutura e, principalmente, com mais propósito. Começou a treinar outras mulheres que queriam aprender. Mulheres que também já tinham vendido na rua, apanhado da vida, sido chamadas de invisíveis. Na cozinha apertada da confeitaria, Elisete fazia mais que doce.
Ela ensinava fé. Mostrava que era possível, que o que importa não é o lugar onde a gente começa, mas o que a gente carrega por dentro. O aroma de morango caramelizado tomou conta da rua. Pessoas de outros bairros começaram a ir até lá só para conhecer a mulher da reportagem. Alguns levavam flores, outros levavam histórias, e muitos levavam lágrimas nos olhos. Os filhos de Elisete também mudaram. O mais velho começou a ajudá-la no caixa. O pequeno dizia que queria ser confeiteiro igual mamãe. E ela sorria, porque agora não era mais o medo que guiava o futuro, era o exemplo. E o mais bonito era que ela nunca esqueceu de onde veio. Mantinha na parede da confeitaria uma moldura com uma foto antiga, ela sentada no meio-fio, chorando com os morangos espalhados no chão. Embaixo da foto, uma frase escrita à mão. Aqui começou a virada. Quem via se emocionava. Alguns choravam. Outros perguntavam se era montagem. Mas ela dizia, é verdade, foi ali que Deus me deu uma segunda chance. O Senhor Augusto continuava presente. Já não era mais só o anjo que apareceu na hora certa. Agora era parte da família. Ganhou uma cadeira com o nome dele na cozinha. Quando a confeitaria fez 1 ano, Elisete fez questão de homenageá-lo com um mural, com a frase que ele dizia sempre, você nasceu para vencer. E ali, entre receitas, caldas e bandejas, ela falava com orgulho. Se não fosse esse homem, talvez eu tivesse desistido. Mas ele me lembrou quem eu era, e hoje eu lembro outras. A confeitaria cresceu. Ganhou novas receitas, novos clientes e até parcerias. Mas o espírito continuava o mesmo. Simplicidade, verdade e fé. E toda vez que ela entregava um morango do amor, dizia com um brilho no olho, foi isso aqui que me levantou e vai te adoçar também. A confeitaria já estava funcionando a todo vapor fazia uns bons meses. Toda semana surgia cliente novo, gente que vinha não só pelos doces, mas pela história. Muitos queriam conhecer a mulher dos morangos do amor, aquela que foi humilhada na rua e agora tinha um balcão de mármore, um avental com nome bordado e uma parede cheia de fotos. Mas Elisete nunca deixou a fama subir para a cabeça. Continuava sendo aquela mulher que pegava no pesado, que fazia a própria cauda, que limpava o chão da loja quando todos iam embora. Ela dizia, eu sei muito bem o que é não ter nada, e sei que tudo isso aqui é por misericórdia. Então, tenho que cuidar com amor. Certo dia, numa tarde quente de terça-feira, a porta da confeitaria abriu devagar. Era uma moça jovem, talvez uns 20 e poucos anos, com a filha pequena no colo e o olhar perdido. Estava descabelada, suada, com a blusa suja de farinha. Elisete logo reparou. A mulher ficou parada na porta, olhando ao redor, e quando os olhos se cruzaram, a moça disse, a senhora que é a dona daqui? Elisete sorriu e respondeu com aquele jeito humilde de sempre. Sou sim, seja bem-vinda. A mulher não aguentou. Sentou num banquinho ao lado da vitrine e começou a chorar. Elisete foi até ela, pegou um copo d'água e disse, se quiser desabafar, pode falar. Aqui ninguém julga. A mulher contou que também fazia doces para vender, mas que ninguém comprava. Que já tinha sido zombada na porta da escola, que os vizinhos debochavam, que estava endividada e que o marido tinha ido embora há pouco tempo. Com os olhos marejados, disse, eu ia desistir hoje, mas vi a sua reportagem repetida no YouTube e algo me disse, vai lá, talvez ela te entenda. Elisete segurou na mão dela e respondeu com firmeza, minha filha, eu não só entendo, eu já estive exatamente aí onde você está. E se eu conseguir levantar, você também consegue. Vem cá comigo. Levou a jovem até os fundos da loja, mostrou cozinha, apresentou o espaço onde treinava outras mulheres e disse, você pode começar aqui, 1 dia por semana, só para aprender. Depois, se quiser, começa a fazer os seus. Eu te ajudo. A mulher chorava sem parar. Era como se aquela frase fosse uma corda jogada para quem estava se afogando. E foi assim que começou mais uma transformação.
Em pouco tempo, a moça, chamada Renata, aprendeu a fazer os morangos com a mesma técnica que Elisete desenvolveu com tanto esforço. Aprendeu a organizar os pedidos, a embalar com capricho e, principalmente, aprendeu a não desistir. Renata foi a primeira, mas não foi a única. Outras mulheres começaram a aparecer, saídas de vários lugares e até da própria prefeitura. Mães solo, desempregadas, viúvas, senhoras que vendiam trufa na porta da igreja. A confeitaria virou ponto de encontro. Não era só comércio, era refúgio. Era lugar de recomeço. E Elisete, com a calma e a fé que a vida ensinou, recebia todas com a mesma frase: aqui você não precisa ter nome, nem diploma, nem currículo. Só precisa ter vontade. O resto a gente aprende junto. As redes sociais da confeitaria começaram a mostrar não só os produtos, mas as histórias. Elisete fazia questão de tirar foto com cada mulher que passava por ali para aprender algo. Esse lugar aqui não é sobre doce, é sobre esperança. E isso mexia com quem via. Tanta gente se emocionava que um jornalista escreveu: essa mulher transforma cauda em caminho. A frase viralizou, e quando perguntavam como ela aguentava tanta emoção, tanto pedido, tanto trabalho, ela sorria e dizia: eu sei o que é passar fome, sei o que é ser invisível. Por isso, enquanto eu puder, vou levantar outras como me levantaram. No fim do dia, quando a loja fechava e o silêncio tomava conta do lugar, Elisete sempre parava uns minutos na frente da parede de fotos. A do meio, claro, era dela mesma, caída no chão com os morangos espalhados. Às vezes chorava, às vezes ria, mas todas as vezes agradecia. E no coração repetia como oração: Senhor, obrigada. Eu só queria vender morango e o Senhor me deu uma missão. A confeitaria Morango da Esperança já tinha se tornado referência na cidade. Clientes fiéis, fila na porta em datas comemorativas, encomendas antecipadas para festas, casamentos e até eventos corporativos. Mas Elisete continuava com o mesmo avental simples, os mesmos modos humildes e a mesma resposta sempre que alguém a elogiava: foi Deus quem fez. Eu só insisti um pouquinho. Ela já não andava mais sozinha. A comunidade a conhecia. Crianças passavam na porta e acenavam gritando: Tia do Morango! E o mais bonito era ver que as mulheres que ela treinava, como a Renata, estavam conseguindo se firmar, ter renda, abrir pequenos negócios, mudar de vida também. Até que, num fim de tarde, quando a loja já estava quase fechando, Elisete recebeu uma visita que jamais imaginaria. Uma mulher elegante, de salto alto, cabelos presos, acompanhada de um homem com crachá e câmera. Boa tarde, a senhora é Elisete? Ela estranhou. Sou sim. A mulher sorriu. Sou o representante do prêmio Mãos que Transformam, uma premiação nacional que homenageia mulheres e empreendedoras que impactaram suas comunidades. E a senhora foi indicada por mais de 1000 pessoas. Elisete travou, arregalou os olhos. Como assim? A mulher explicou. A história dela viralizou. Tocou tanta gente que a produção do prêmio resolveu apurar a fundo. E agora ela era uma das 5 finalistas nacionais. A premiação seria em São Paulo, com tudo pago, num auditório cheio de empresários, jornalistas, líderes sociais e autoridades. Elisete engoliu seco. Mas eu nunca saí nem da cidade. Nem sei andar de avião. A mulher respondeu: a senhora não precisa saber. A senhora só precisa ir, porque a sua história precisa ser contada. Nos dias seguintes, foi uma mistura de emoção, medo e gratidão. As vizinhas ajudaram com a roupa, as mulheres do projeto fizeram questão de comprar um sapato novo. Senhor Augusto mandou fazer um broche com o nome da confeitaria. Os filhos vibravam, orgulhosos, como se a mãe fosse uma estrela. E ela seguia com os pés no chão, dizendo: eu vou só para contar o que Deus fez. Quando chegou o grande dia, Elisete entrou no auditório tremendo.
luzes, câmeras, gente importante. Tudo muito diferente da calçada onde um dia ela caiu com os morangos espalhados. Quando chamaram o nome dela, o coração disparou. Subiu no palco com o avental por cima do vestido social. Pegou o microfone com as mãos suadas e a voz embargada. Respirou fundo, olhou para a plateia lotada e disse: "Eu não sou formada em nada, não tenho diploma. Eu só sou uma mulher que chorou muito na rua, vendendo doce para não ver os filhos com fome. Mas um dia, uma mão me tocou no ombro e a minha vida começou a mudar. Hoje, com esse prêmio na mão, eu digo para quem está me ouvindo: não desista. Porque até morango do amor, quando é feito com fé, pode mudar uma história." O auditório inteiro se levantou. Aplausos de pé, gente chorando, gente se abraçando. O vídeo do discurso viralizou em poucas horas. Milhares de comentários. Mulheres do Brasil todo dizendo: "Você me representa, você é a nossa voz, você me deu força para tentar de novo." Elisete voltou para casa diferente. Não por causa do troféu dourado em forma de estrela, mas porque agora ela entendia: a dor dela não tinha sido em vão. Cada lágrima, cada tropeço, cada humilhação, tudo tinha servido para levantar outras. Era como se Deus dissesse: agora é você que estende a mão. Nos dias seguintes, a confeitaria virou ponto turístico, mas Elisete nunca se esqueceu de uma coisa: aquele sabor de vitória não vinha do açúcar, vinha da luta, da fé, da constância e do amor que ela colocava em cada detalhe, porque no fundo ela sabia: os verdadeiros prêmios não vinham do palco, vinham da calçada onde ela caiu e do céu que a levantou. A vida da Elisete nunca mais foi a mesma depois daquela premiação. Mas o mais impressionante não foi o troféu, nem os aplausos, nem a fama repentina. O mais bonito mesmo foi ver que, mesmo com tudo isso, ela continuou sendo a mesma mulher de alma simples, coração gigante e mãos calejadas. Continuou fazendo os morangos do amor com a mesma delicadeza de antes. Continuou chegando cedo, limpando o chão da loja, recebendo cada cliente com um sorriso humilde e genuíno. Continuou estendendo a mão para outras mulheres, porque ela sabia exatamente como é estar do outro lado. Aquele lado invisível que muita gente finge que não vê. A confeitaria Morango da Esperança virou um símbolo, mas Elisete virou um lembrete. Um lembrete de que não importa o quanto a vida te derrube. Não importa quantas vezes você tenha sido ignorada, humilhada ou desacreditada. Não importa se ninguém acredita mais em você. Enquanto você tiver força para dar mais um passo, enquanto você tiver coragem para tentar de novo, enquanto você tiver fé, há chance, há recomeço, há virada. E essa história é para você que está aí do outro lado. Você que talvez esteja vivendo a mesma dor que a Elisete viveu, que está tentando vender seu produto, sustentar seus filhos, vencer a dor do abandono, da luta, da solidão. Você que já pensou em desistir porque ninguém te ajuda. Essa história é para te lembrar que Deus vê. Ele vê a lágrima que ninguém enxergou. Ele ouve o choro que ninguém escutou. E no tempo certo, Ele levanta. Porque foi assim com Elisete. Uma mulher simples, que vendia doce na rua, caiu no chão e teve os sonhos pisoteados por quem nunca soube o que é lutar com fome. Mas mesmo assim, ela não parou. Ela continuou. Ela insistiu. E porque ela insistiu, um dia a vitória chegou. Por isso, não desista. A sua história ainda não acabou. E quem sabe não seja justamente agora o seu ponto de virada. Agora me conta aqui nos comentários de que cidade e estado você está assistindo essa história. Escreve aí embaixo, a gente ama saber até onde essa mensagem está chegando. E se essa história te tocou, te inspirou ou te fez lembrar de alguém, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder.
Tem muita gente precisando ouvir isso. Se inscreve no canal Ponto de Virada, ativa o sininho das notificações e não perde as próximas histórias, porque aqui, a cada vídeo, você renova sua fé na vida.